Nesta aula será examinada a estrutura, a função e a organização das proteínas. São moléculas grandes em que o esqueleto covalente de uma proteína clássico é formado por centenas de ligações químicas, as ligações peptídicas, que permitem a ligação entre os diferentes aminoácidos. Como é possível a livre rotação entre várias destas ligações, a proteína consegue assumir um número de conformações praticamente incontáveis. No entanto, cada proteína tem uma função química e uma estrutura específica, o que sugere que cada uma delas tem uma estrutura tridimensional única. A estrutura proteica é sempre maleável e algumas vezes de forma completamente surpreendente. No entanto, mudanças na estrutura proteica podem ser tão importantes para a função da proteína quanto a estrutura por si só. Na aula de hoje será então abordado vários temas. A estrutura tridimensional, ou seja, as estruturas de uma proteína que são determinadas pela sequência de aminoácidos, ou seja, iremos falar nos níveis de organização da estrutura proteica. Iremos falar no conceito de proteína, na classificação e na função biológica das proteínas. E iremos falar então nas propriedades ácido básico das proteínas e na solubilidade, desnaturação e quais os agentes desnaturantes. Na segunda parte da aula iremos dar exemplos de um determinado tipo específico de proteínas, as enzimas, e iremos ocupar grande parte desta segunda parte da aula a falar sobre o conceito de catálise e do conceito de cinética enzimática. As proteínas são macromoléculas extremamente versáteis. Elas desempenham uma ampla gama de funções biológicas e apresentam ainda uma variedade muito grande molecular. As funções específicas das proteínas podem ir desde o nível estrutural, hormonal, nutritiva, enzimática, defesa e transporte. Muitas das proteínas, como a hemoglobina, por exemplo, que está envolvida no transporte de gases, ou as imunoglobulinas, que são também designadas de anticorpos, são moléculas hidrofílicas, enquanto outras moléculas são insolúveis em água ou hidrofóbicas, e que são extremamente resistentes, nomeadamente as creatinas. Esta diferença em termos de solubilidade em água é consequência das características distintas da estrutura molecular destas proteínas e é refletida então na sua função biológica. As proteínas com caráter mais hidrofílico apresentam uma estrutura mais compacta e globular, por isso são designadas de proteínas globulares, enquanto as proteínas hidrofóbicas tendem a apresentar uma estrutura fibrilar, por isso são designadas de proteínas fibrosas. Assim, genericamente, podemos distinguir dois grandes tipos de proteínas, as proteínas globulares e as proteínas fibrosas. Enquanto as proteínas globulares podem exercer funções fisiológicas mais dinâmicas, nomeadamente como a hemoglobina para o transporte de gases, as proteínas fibrosas são proteínas estruturais, ou seja, estão frequentemente associadas às funções de natureza estrutural, como é o caso do colágeno. As proteínas apresentam uma gama ampla de tamanhos, que é o reflexo das unidades fundamentais presentes em cada uma delas, ou seja, é reflexo da constituição em aminoácidos. As proteínas são macromoléculas biológicas mais abundantes e são formadas então por uma sequência de aminoácidos ligados através de ligações peptídicas. As proteínas podem ser formadas por uma ou mais cadeias polipeptídicas e estão presentes em todas as células. Existe uma grande variedade de proteínas e cada uma apresenta uma estrutura espacial definida e característica. A composição dos 20 aminoácidos nas proteínas é muito variável, o que produz proteínas com propriedades e atividades completamente diferentes. O arranjo espacial dos átomos em uma proteína ou em qualquer parte da proteína é chamado de conformação. E as conformações possíveis de uma proteína ou de qualquer segmento proteico incluem qualquer estado estrutural que ela possa assumir em que não exista quebra das ligações covalentes, ou seja, que não existe quebra das ligações peptídicas. Uma mudança conformacional pode ocorrer através da rotação sobre estas ligações simples. E das várias conformações, teoricamente, que são possíveis por uma proteína, poucas predominam em situações fisiológicas. A necessidade de múltiplas conformações estáveis reflete então as mudanças que devem ocorrer na proteína quando ela se liga a outras moléculas ou catalisa reações. Estas conformações, que existem em determinadas condições, são aquelas mais termodinamicamente estáveis, isto é, aquelas que apresentam uma energia livre menores, e a conformação
que existe em maior quantidade é a conformação energeticamente mais favorável em condições solares. As proteínas dobradas, em qualquer uma das suas conformações funcionais, são chamadas de proteínas nativas. E esta conformação, entretanto, não é permanente, ou seja, ela pode ser modulada e muitas vezes estas alterações transitórias das estruturas estão relacionadas à sua função específica. Algumas proteínas consistem em apenas uma subunidade polipeptídica. No entanto, outras são chamadas de proteínas multissubunidades, têm 2 ou mais polipeptídeos associados de modo não covalente. As cadeias polipeptídicas individuais de uma proteína multissubunidade podem ser idênticas ou diferentes. E se pelo menos 2 são idênticas, a proteína é chamada de oligomérica e as unidades idênticas são chamadas de protómeros. O caso de exemplo da hemoglobina, ela é constituída por 4 subunidades peptídicas com 2 cadeias idênticas, 2 cadeias alfa idênticas e 2 cadeias beta idênticas. Todas as 4 subunidades são mantidas e unidas por interações não covalentes. Algumas proteínas contêm grupos químicos para além dos aminoácidos. Essas proteínas que contêm apenas resíduos de aminoácidos são chamadas de proteínas simples e as proteínas que contêm outros componentes químicos para além dos aminoácidos associados são chamadas de proteínas conjugadas. As proteínas conjugadas são então classificadas com base na natureza química dos seus grupos prostéticos. Por exemplo, as lipoproteínas têm associado no seu grupo prostético lípidos. As hemoproteínas, como o caso da hemoglobina, o grupo prostético é o grupo M. Existem ainda outras proteínas, nomeadamente as metaloproteínas, em que o grupo prostético são diferentes tipos de íons metálicos. Algumas proteínas podem até ter mais do que um grupo prostético. Normalmente, o grupo prostético desempenha um papel importante na função da proteína. As proteínas conjugadas são, então, classificadas de acordo com com base nos seus grupos prostéticos. A conformação de uma proteína é estabilizada por interações fracas. O termo estabilidade pode ser definido então como a tendência para manter a sua conformação nativa. As interações químicas que contrabalançam estes efeitos e estabilizam a conformação nativa incluem quer as ligações disulfeto, ligações covalentes, mas também interações fracas, não covalentes, nomeadamente ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas ou iónicas. Para todas as proteínas de todos os organismos, as interações fracas são especialmente importantes para o enovelamento das cadeias polipeptídicas para as suas estruturas secundárias e terciárias. A associação de múltiplos polipeptídeos para formar estruturas quaternárias também tem como base estas interações fracas. A estrutura de grandes macromoléculas, como é o caso das proteínas, pode então ser descrita em vários níveis de complexidade, arranjada em uma hierarquia conceitual. Existem 4 níveis de estrutura proteica que são comumente definidos: a estrutura primária, a estrutura secundária, terciária e quaternária. Enquanto todas as proteínas têm uma estrutura primária, secundária e terciária, nem todas as proteínas têm uma estrutura quaternária. Isto porque a estrutura quaternária é apenas aplicável quando as proteínas são constituídas por mais do que uma subunidade. A descrição de todas as ligações covalentes, nomeadamente as ligações peptídicas que ligam os resíduos de aminoácidos numa cadeia polipeptídica, é então a estrutura primária. Então, a estrutura primária é a sequência dos aminoácidos numa proteína que é mantida pelas ligações peptídicas. O elemento mais importante da estrutura primária é então a sequência de aminoácidos. A estrutura secundária refere-se a arranjos particularmente estáveis de resíduos de aminoácidos, dando origem a padrões estruturais recorrentes. E a estrutura terciária descreve todos os aspectos do enovelamento tridimensional de um polipeptídeo, ou seja, a cadeia polipeptida vai se dobrar e enovelar-se por si própria até arranjar uma estrutura estável e isso vai ter a sua estrutura tridimensional, que é a estrutura terciária. E a estrutura quaternária refere-se quando uma proteína tem 2 ou mais subunidades peptídicas que se ligam e arranjam no espaço umas com as outras.
A ordem dos resíduos de aminoácidos na cadeia polipeptídica é fundamental para o seu arranjo no espaço e, consequentemente, para a função biológica da proteína. Este é o nível mais simples a ser considerado na organização estrutural de proteínas, mas nem por isso é o menos importante. A ordem ou a sequência dos resíduos de aminoácidos na cadeia polipeptídica é denominada de estrutura primária e cada tipo de proteína possui uma sequência específica e única de aminoácidos, o que vai conferir uma determinada função e uma determinada estrutura tridimensional. Proteínas com diferentes funções possuem sempre sequências de aminoácidos diferentes. Isto é importante porque algumas doenças genéticas ocorrem porque há apenas a troca de um aminoácido. Basta haver apenas a troca de um aminoácido na estrutura primária da proteína, o que vai originar uma proteína defeituosa, quer em relação à sua estrutura e muitas vezes relativamente à sua função. Embora a sequência de aminoácidos em algumas regiões da estrutura primária possa variar consideravelmente sem afetar a sua função fisiológica, no entanto, isto não acontece sempre. Na maior parte das proteínas, estas regiões cruciais são essenciais para a sua função fisiológica. Quando comparamos proteínas funcionalmente semelhantes de diferentes espécies, o que nós sabemos é que estas proteínas têm sequências de aminoácidos semelhantes, ou seja, existe uma conservação na estrutura primária e uma conservação na sequência de aminoácidos entre diferentes espécies. Assim, o que nós podemos sugerir é que existe uma relação e uma ligação íntima entre a estrutura primária da proteína e a sua função é evidente. Muito esforço foi despendido no desenvolvimento de estratégias que permitissem determinar a estrutura primária ou o sequenciamento da cadeia polipeptídica de várias proteínas. Atualmente, o sequenciamento de polipeptídeos tornou-se comparativamente mais fácil e é normalmente efetuado através de sequenciadores automáticos, o que requer apenas pequenas quantidades de proteína purificada. As sequências de aminoácidos de milhares de proteínas hoje em dia estão disponíveis em bancos de dados internacionais, os quais podem ser consultados por qualquer pesquisador. Outro método de sequenciamento está então ainda baseado no facto de que a sequência de aminoácidos de uma proteína reflete a base de dados de DNA do gene que a codifica, ou seja, eu posso não saber a sequência de aminoácidos da insulina, mas se eu souber a sequência de bases de DNA que vai codificar a insulina, eu consigo fazer uma transposição e consigo identificar qual a sequência de aminoácidos dessa proteína. Os métodos utilizados na década de 50 por Sancher, como nós vemos aqui na figura, foram utilizados para determinar a sequência da insulina na sua forma atual. Atualmente, poucas proteínas são sequenciadas deste modo, mas esta técnica deu a base, então, para o sequenciamento de proteínas grandes e para o desenvolvimento de sequenciadores automáticos. No esquema tradicional de sequenciamento de proteínas, o resíduo aminoterminal vai ser conjugado com um marcador, que é o FDNB, ou um fluorodinitrobenzeno, que vai então se ligar ao grupo aminoterminal. Depois de se ligar ao aminoterminal, nós conseguimos determinar a composição de aminoácidos através da clivagem com enzimas que nós sabemos que vão clivar resíduos de aminoácidos específicos. E então clivamos, depois de clivar pequenos polipeptídeos, iremos clivar outros polipeptídeos ainda menores e então permite-nos sequenciar cada um destes peptídeos e depois montar então o quebra-cabeças sabendo qual a ordem em que eles estavam ligados. O procedimento de degradação por Edman, que é outra das metodologias utilizadas para determinar a estrutura proteica, marca e remove apenas o resíduo aminoterminal de um peptídeo, deixando todas as outras ligações peptídicas intactas. O peptídeo reage então com uma molécula, que é o fenilsaltiocianato, em condições alcalinas,
e o que converte o aminoácido aminoterminal num adulto chamado PTC ou feniltiocarbamoil, certo? A ligação próxima a este derivado, ao feniltilcarbonil, é então clivada em uma etapa efetuada com um ácido que remove o aminoácido aminoterminal e um derivado anilotiobenzina. Este aminoácido aminoterminal é derivado e extraído com solventes orgânicos, vai ser convertido num outro derivado mais estável e por tratamento com um outro ácido vai ser identificado. A utilização de reações sequenciais levadas a cabo em condições primeiro básicas e depois em situações ácidas fornece um meio para controlar todo o processo. Cada reação com o aminoácido terminal chega ao fim sem afetar qualquer outra ligação peptídica no peptídeo. E este processo é repetido várias vezes, até que chegamos a um polipeptídeo com apenas cerca de 40 resíduos sequenciais. Este método de degradação por Edman também está automatizado e também existem alguns sequenciadores automáticos que se baseiam neste método. Para determinar a sequência de proteínas muito grandes, os primeiros elaboradores destes protocolos tiveram de desenvolver métodos em que tivessem que eliminar as ligações de sulfeto e clivar as proteínas com precisão em polipeptídeos menores. Assim, enzimas chamadas proteases catalisam a clivagem hidrolípide de ligações peptídicas em aminoácidos conhecidos e permite então fragmentar a cadeia polipeptídica de uma maneira previsível e reprodutível. Um outro método que é alternativo para determinar as sequências de aminoácidos é a espectroscopia de massa. E atualmente esta é uma das que é também muito utilizada. Relembrando então que o arranjo espacial dos átomos numa proteína é chamado de conformação e que as conformações possíveis de uma proteína ou de qualquer segmento proteico incluem qualquer estado estrutural que ela possa assumir sem que haja a quebra das ligações peptídicas, existem várias conformações teoricamente possíveis para que uma proteína com centenas de ligações químicas. No entanto, em situações fisiológicas, estas conformações possíveis não existem todas. Assim, a conformação de uma proteína é estabilizada por interações fracas e as interações químicas que contrabalançam estes efeitos, estabilizando a sua conformação nativa, são ligações disulfeto covalentes e interações fracas não covalentes, como as ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e interações iónicas. As ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e iónicas, relembrando, interações fracas não covalentes, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e interações iónicas. Se ocorrer uma mudança conformacional, por exemplo, através da rotação entre as ligações químicas, as cadeias laterais dos aminoácidos vão mudar e estes normalmente tendem-se a agrupar no interior das proteínas, longe da água. Se eles forem hidrofóbicos, pensem que eles tentam afastar-se da água. A sequência, então, de aminoácidos na maioria das proteínas apresenta um conteúdo significativo de cadeias laterais hidrofóbicos, nomeadamente leucina, isoleucina, valina, fenilalanina e triptofano, permitindo então que a proteína se dobre para proteger estes aminoácidos, formando então um núcleo hidrofóbico da proteína. A cadeia polipeptídica nuclear, como a descrevemos até agora, pode sofrer então um empacotamento no espaço aquoso intracelular, o qual apresenta vários níveis de complexidade. Assim, chegamos à definição do termo de estrutura secundária, que se refere a qualquer segmento de uma cadeia polipeptídica e descreve então os arranjos espacial dos átomos na cadeia principal, não considerando a posição das cadeias laterais ou a relação com outros segmentos. Uma estrutura secundária comum ocorre em que cada ângulo diedro, falámos nisto na ligação peptídica dos aminoácidos, permanece igual ou quase igual ao longo do segmento. Existem alguns tipos definidos de estruturas secundárias que são estáveis e ocorrem extensamente em diferentes proteínas, que são a hélice alfa ou a estrutura em beta ou folha beta bragueada.
Então, quando um padrão regular não é observado, ou seja, quando não existe uma alfa-hélice ou uma estrutura em beta pragueada, a estrutura secundária também pode ser definida como indefinida ou espiral aleatória. As restrições da ligação peptídica indicam então que poucas conformações seriam compatíveis com essa limitação, bem como com outras regras químicas e ao mesmo tempo possibilitariam a formação de uma estrutura molecular estável. A hélice alfa ocorre em função da formação de uma espiral ou uma estrutura helicoidal voltada para a direita, com um padrão definido de cerca de 3,6 resíduos de aminoácidos por volta de hélice. Este tubo é formado pelo esqueleto das ligações peptídicas, em que os radicais laterais dos resíduos aminoácidos se projetam para fora dele. Ou seja, o núcleo é constituído pelas ligações peptídicas, enquanto as cadeias laterais estão viradas para fora dessa hélice. As proteínas com este arranjo são normalmente chamadas proteínas fibrosas. Essas proteínas são insolúveis e rígidas, desempenhando então um papel estrutural. Um exemplo clássico deste tipo de estrutura secundária acontece, por exemplo, nas creatinas. Na hélice alfa, o esqueleto polipeptídico é fortemente enrolado em torno de um eixo imaginário desenhado ao longo do centro da hélice, em que os resíduos laterais, aqui representados a roxo, estão virados para fora deste tubo imaginário. A unidade que quase se repete em forma de uma volta da hélice ao longo deste eixo é de cerca de 5,4 angstroms. Ou seja, entre uma volta e a outra existe 3,6 resíduos de aminoácidos que correspondem a 5,4 angstroms. Os átomos do esqueleto de resíduos de aminoácidos em uma alfa-hélice típica têm um grupo característico de andros que definem então a conformação da hélice alfa em volta de cada uma destas voltas. Os segmentos da hélice alfa em proteínas normalmente não se desviam destes ângulos diéticos, podendo variar dentro de um mesmo segmento, gerando curvaturas ou torções em torno do eixo. Esta estrutura é estabilizada por ligações de hidrogênio entre o átomo de hidrogênio do átomo de hidrogênio ligado ao nitrogênio da cadeia do grupo amínico e o oxigênio do grupo carbonila do quarto resíduo de aminoácidos da cadeia peptídica. Repetindo, as ligações que estabilizam esta estrutura em hélice são ligações de hidrogênio entre o oxigênio que está ligado à ligação peptídica e o nitrogênio que está ligado ao grupo carbonilo. Conseguem ver? Aqui. Nesta hélice alfa, então, cada ligação peptídica participa nestas ligações de hidrogênio e cada volta sucessiva da hélice alfa é mantida por voltas adjacentes por 3 ou 4 ligações de hidrogênio, conferindo uma estabilidade à estrutura global da proteína. Nas extremidades de um segmento alfa-helicoidal, há sempre 3 ou 4 grupos carbonila ou amino que não participam neste padrão de ligações de hidrogênio. Ou seja, as extremidades da proteína, imagine, aqui não participam nestas ligações de hidrogênio, nem as extremidades carboxi-terminal. Um outro tipo de arranjo da estrutura secundária encontrado em proteínas é denominado estrutura beta ou folha beta preguiada. Neste caso, o esqueleto polipeptídico é estendido, formando apenas um zigue-zague relativamente frouxo e maleável, e um exemplo clássico de uma proteína com este arranjo é a fibroína ou a proteína da seda. Esta proteína não é só mais maleável, como mais flexível quando compararmos com a creatina, por exemplo. Então, aqui já conseguimos ver que a diferença na estrutura secundária também origina proteínas com funções relativamente diferentes.
Assim, a estrutura em zigue-zague dos segmentos polipeptídicos individuais dá origem a uma aparência pragueada de folha em geral. As ligações de hidrogênio também são importantes para manter a estabilidade desta estrutura secundária. No entanto, as ligações de hidrogênio são formadas entre segmentos adjacentes da cadeia polipeptídica dentro da folha, aqui representado com estes tracinhos. Os segmentos que formam a folha beta normalmente estão próximos na cadeia polipeptídica, ou seja, estão próximos espacialmente, e podem até, mas no entanto eles podem estar em cadeias polipeptídicas diferentes. Os grupos R dos aminoácidos adjacentes projetam-se na estrutura de zigue-zague em relação à oposta. Ou seja, reparem, temos aqui a cadeia, a estrutura, a sequência de aminoácidos, em que cada grupo lateral do aminoácido, neste caso, está virado para baixo, do aminoácido seguinte está virado para cima. E isto acontece por causa da disponibilidade para que não haja uma competição estereoquímica entre os aminoácidos. Assim, as estruturas são de alguma forma semelhantes, apesar de o período de repetição ser menor na conformação paralela. Nós temos a folha antiparalela ou a folha paralela. As ligações de hidrogênio entre os segmentos são alinhadas na folha beta antiparalela. Reparem, ligações de hidrogênio estão paralelos e aqui eles têm uma leve torção. Ou seja, elas são distorcidas e não estão alinhadas na variante paralela. Por exemplo, em proteínas globulares que apresentam uma estrutura dobrada compacta, alguns resíduos de aminoácidos em voltas ou alças onde a cadeia polipeptídica inverte a sua direção. Esses são segmentos conectores que ligam estruturas suscetíveis de alfa-hélice em conformações beta. As voltas beta, ou as folhas beta, são comuns e conectam os terminados de dois segmentos subjacentes da folha beta paralela, aqui. Certo? A estrutura de uma volta de 180 graus que envolve 4 resíduos de aminoácidos com oxigênio carbonílico no primeiro resíduo forma uma ligação de hidrogênio com o hidrogênio do grupo amino do quarto resíduo. Então, ligação de hidrogênio entre o oxigênio do grupo carbonílico do primeiro resíduo de aminoácido com o hidrogênio do grupo amínico do quarto resíduo de aminoácido. Os grupos polipeptídicos de dois resíduos centrais não participam de nenhuma ligação de hidrogênio interresíduos e vários tipos de voltas beta têm sido descritas, cada uma definida por ângulos específicos nas ligações que ligam os 4 resíduos de aminoácidos que formam a volta beta em particular. Assim, as estruturas secundárias comuns podem ser identificadas por uma técnica de espectroscopia chamada de dicroísmo circular. Assim, qualquer forma de assimetria estrutural em uma molécula leva a diferenças na absorção da luz circularmente polarizada para a esquerda em relação à direita. Esta medida desta diferença é chamada então de dicroísmo circular. Uma estrutura ordenada como uma proteína dobrada resulta num espectro de absorção característico que pode ter picos ou regiões em valores tanto positivos como negativos, como nós observamos aqui neste gráfico. Assim, em proteínas, por exemplo, os espectros são obtidos em relação na região do ultravioleta. Porquê? Por causa dos aminoácidos que permitem que absorvem a luz polarizada, nomeadamente a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, que têm o anel aromático. E assim, a linha azul temos o gráfico típico de uma proteína com uma estrutura secundária em hélice alfa, enquanto a vermelho temos o gráfico típico de uma estrutura secundária com uma conformação beta ou com uma folha beta. Exemplos de estrutura secundária em proteínas, por exemplo, na mioglobina, uma proteína globular, nós temos uma grande quantidade de segmentos em alfa-hélice.
No entanto, a concanavalina A, por exemplo, é maioritariamente composta por segmentos peptídicos em folha pragueada e a lisozima do ovo tem tanto segmentos com uma estrutura secundária de alfa-hélice como com uma folha beta pragueada. As estruturas secundárias em alfa-hélice e em folhas beta pregueadas são combinadas de diversas maneiras, conforme a cadeia polipeptídica de uma dada proteína começa a dobrar-se sobre si própria, formando então uma estrutura mais compacta. Esse enovelamento que leva à formação de uma estrutura globular é chamado de estrutura terciária. O enovelamento da cadeia polipeptídica, de modo geral, permite que resíduos de aminoácidos apolares ou hidrofóbicos possam evitar o contacto com a água que cerca a proteína, permanecendo preferencialmente na parte interna da estrutura proteica. Assim, este arranjo globular possibilita que a proteína exiba um caráter mais polar ou solúvel, compatível com as suas funções biológicas, para a parte exterior na parte superficial da proteína. O arranjo tridimensional de todos os átomos de uma proteína é chamado então de estrutura terciária. Aminoácidos que estão bem distantes na sequência peptídica e em diferentes tipos de estrutura secundária, quando começam a dobrar-se uns sobre os outros, podem interagir-se e aproximar-se, formando e interagindo na estrutura proteica completamente dobrada. A localização das curvaturas nas cadeias polipeptídicas e a sua direção no seu ângulo são determinadas pelo número e localização de resíduos de aminoácidos específicos que permitem formá-las, nomeadamente a serina, a trionina, a serina e a glicina. Segmentos da cadeia polipeptídica que interagem entre si são mantidos pelas suas posições terciárias características por diferentes tipos de interações fracas. Interações de ligações de hidrogênio, interações iónicas e eletrostáticas. No entanto, às vezes também são estabelecidas ligações de disulfeto, como ligações covalentes. Assim, a estrutura terciária é mantida principalmente por pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e ligações eletrostáticas. As pontes de hidrogênio são estabelecidas entre os grupos laterais de aminoácidos polares com ou sem carga. As pontes de hidrogênio da estrutura terciária não apresentam um padrão regular de disposição, ao contrário do que acontece na estrutura secundária. As interações hidrofóbicas são formadas entre as cadeias laterais hidrofóbicas dos aminoácidos apolares e são as mais importantes para a manutenção da conformação espacial das proteínas. Naturalmente, e como já dito, a maioria das cadeias hidrofóbicas localiza-se no interior apolar da cadeia proteica. As ligações eletrostáticas ou iónicas são interações de grupos com cargas opostas, como acontece nos aminoácidos básicos e ácidos, e são fundamentais para o dobramento da cadeia polipeptídica. A maioria dos grupos carregados de uma proteína está localizada na sua superfície, o que também permite estabelecer interações de dipolo com a água, formando então a camada de solvatação. Algumas proteínas, como a hemoglobina ou os anticorpos, apresentam um nível estrutural superior comparativamente ao que foi descrito até aqui. Este nível de organização estrutural mais complexo envolve a participação de pelo menos duas cadeias polipeptídicas na formação da proteína. Este nível de arranjo estrutural é denominado estrutura quaternária. A estrutura quaternária varia de dímeros simples a grandes complexos. As proteínas formadas por duas ou mais cadeias polipeptídicas são denominadas proteínas oligoméricas, como já repetido. Se um multímero apresenta subunidades não idênticas, a estrutura da proteína pode ser assimétrica e complicada. Entretanto, a maioria dos multímeros apresenta subunidades idênticas ou grupos de subunidades não idênticas que se repetem em arranjos simétricos. Um exemplo clássico e bem estudado de uma proteína com estrutura quaternária é a hemoglobina, que temos aqui representada. A hemoglobina tem 4 subunidades, 2 beta e 2 alfa. As alfas são iguais entre si, as betas são iguais entre si e as 4 subunidades interagem por ligações não covalentes.
Considerando assim estes níveis altos de estrutura, é conveniente designar e classificar dois grandes grupos, dos quais muitas proteínas podem ser classificadas: as proteínas fibrosas e as proteínas globulares. As proteínas fibrosas, com cadeias polipeptídicas arranjadas em longos filamentos ou folhas, e as cadeias globulares com cadeias polipeptídicas dobradas em forma esférica ou globular. Os dois grupos são estruturalmente distintos. As proteínas fibrosas, em geral, são formadas por um único tipo de estrutura secundária e a estrutura terciária é relativamente simples. As proteínas globulares normalmente têm diferentes tipos de estruturas secundárias. Os dois grupos também se diferenciam funcionalmente. As estruturas que garantem suporte, forma e proteção são feitas por proteínas fibrosas, enquanto as proteínas e as enzimas e as proteínas reguladoras são, em sua maioria, proteínas globulares. A alfa-creatina, o colágeno e a fibroína da seda são exemplos de proteínas fibrosas e ilustram bem a relação entre a estrutura da proteína e a sua função biológica. Estas proteínas fibrosas compartilham propriedades que dão força e flexibilidade às estruturas nas quais ocorrem. Todas as proteínas fibrosas são insolúveis em água, com propriedade que é conferida pela alta concentração de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos, tanto no interior como na superfície da cadeia polipeptídica. As superfícies hidrofóbicas estão em grande parte escondidas, uma vez que estas cadeias polipeptídicas similares se reúnem umas com as outras, formando um grande complexo supramolecular. As alfa-creatinas, por exemplo, foram desenvolvidas para terem força e são encontradas somente em mamíferos que constituem os pelos, os cabelos, as unhas e algumas garras de alguns animais. Estas proteínas têm então uma função estrutural muito importante. A creatina tem a sua estrutura secundária em alfa-hélice, como nós vemos aqui. E dois polipeptídeos de creatina, ou seja, duas cadeias de creatina, vão se enrolar uma sobre a outra, formando então um complexo supramolecular. A hélice alfa da creatina está voltada para a direita, ou seja, enrolam para a direita, e as hélices alfas da creatina estão arranjadas numa forma espiral enrolada. Uma hélice alfa em que roda para a direita e duas hélices alfa enrolam-se uma sobre a outra, formando uma espiral enrolada. E esta espiral enrolada ocorre em paralelo, ou seja, os grupos aminoterminais e os grupos carboxiterminais estão orientados no mesmo sentido, formando uma corda super torcida, ou seja, imaginem que estão a espremer o pano de lavar o chão. Esta super torção vai então amplificar a força da estrutura e a força da proteína como um todo. O sentido das hélices das estruturas super torcidas é anti-horário, certo? Ou seja, no início as duas cadeias rodam uma sobre a outra, mas depois, à medida que se vão ligando umas com as outras, elas têm extremidades, ou seja, os grupos aminoterminais estão para um lado e os carboxiterminais estão para o outro. As superfícies onde as duas hélices alfa se tocam são formadas por resíduos de aminoácidos hidrofóbicos e os grupos R entrelaçam em um padrão regular interconectado. Isto permite um arranjo próximo das cadeias polipeptídicas dentro da estrutura supertorcida, no sentido anti-horário, e permite proteger assim os aminoácidos hidrofóbicos. Um polipeptídeo na alfa-creatina com as cadeias em espiral enrolada tem uma estrutura terciária simples, que é dominada pela estrutura secundária alfa-helicoidal, em que o eixo que está enrolado em uma super hélice anti-horária. Este entrelaçamento de dois peptídeos alfa-helicoidais é um exemplo de estrutura quaternária. As espirais deste tipo são elementos estruturais específicas e comuns nas proteínas filamentosas. Outro exemplo em que isto acontece, por exemplo, é a miosina e a actina nas fibras de contração muscular. Assim, a resistência destas proteínas fibrosas aumenta através de ligações covalentes entre as cadeias polipeptídicas nestas cordas ou nestas supercordas multihelicoidais e entre as cadeias adjacentes de um arranjo supramolecular.
Nas alfa-queratinas, as ligações entre as cadeias que estabilizam a estrutura quaternária são as ligações também de disulfeto. As proteínas globulares têm uma diversidade de estruturas terciárias. A mioglobina é um exemplo de uma proteína globular. Cada proteína tem uma estrutura diferente, que é adaptada à sua função biológica particular, mas como um todo elas compartilham algumas propriedades comuns e importantes. Cada uma destas cadeias está dobrada de forma compacta e em cada caso as cadeias laterais hidrofóbicas dos aminoácidos estão orientadas na direção do centro da proteína, ou seja, longe da água, e as cadeias laterais hidrofílicas são projetadas para a superfície da proteína. As estruturas são também estabilizadas por inúmeras ligações de hidrogênio e algumas interações iónicas. A estrutura tridimensional de uma proteína globular típica pode ser considerada um conjunto de segmentos polipeptídicos em alfa-hélice e em conformações beta ou em folhas beta pragueadas que estão ligados por alguns segmentos conectores. As posições das cadeias dos aminoácidos refletem então uma estrutura cuja estabilidade é resultante de interações hidrofóbicas. A molécula de mioglobina, por exemplo, é tão compacta que no seu interior só há lugar para a ligação de 4 moléculas de água e este núcleo denso hidrofóbico é típico para as moléculas globulares. A solubilidade das proteínas é então influenciada pela composição do meio aquoso. É também determinada fundamentalmente pela sua estrutura primária, o que vai definir qual a relação espacial entre os aminoácidos hidrofóbicos, hidrofílicos, polares ou apolares e a sua interação com a água, e por outro lado, outras características tais como o pH, a concentração de sais e as constantes também podem interferir na solubilidade das proteínas. A variação da carga líquida de uma proteína tem implicações na sua solubilidade, uma vez que no ponto isoelétrico, por exemplo, a solubilidade é menor do que em outros valores de pH. Muitas proteínas globulares são insolúveis em água e tornam-se cada vez mais solúveis à medida que nós vamos adicionando sais ao solvente até certas concentrações limitantes que dependem da proteína e do sal escolhido. Este aumento da concentração de sal para aumentar a solubilidade da proteína é designado de salting in. Por outro lado, a determinada altura vai ser atingido um platô nesta concentração de sal e, mesmo adicionando mais concentrações de sal, a solubilidade da proteína vai diminuir até que a proteína precipita ela toda. Isto é um processo designado de salting out. A estrutura tridimensional depende das interações entre as cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos que as constituem, e as proteínas globulares são bastante suscetíveis a mudanças no meio onde se encontram. Essas mudanças podem então interferir com as interações entre as cadeias laterais, o que pode conduzir a uma destabilização da estrutura globular. E esta destabilização vai desmanchar e desenuvelar o enovelamento da cadeia polipeptídica, um processo que é denominado de desnaturação. A desnaturação é então acompanhada pela diminuição da solubilidade da proteína em virtude da exposição de resíduos hidrofóbicos. Em alguns casos, esta diminuição da solubilidade pode ser drástica, uma vez que a precipitação da proteína pode alterar a sua função. A desnaturação afeta não somente a solubilidade, mas também a sua função biológica. E uma proteína desnaturada pode perder completamente a sua atividade biológica. Uma vez que o aumento da temperatura também pode causar desnaturação das proteínas, a termolabilidade proteica varia de proteína para proteína. Além da temperatura, outros agentes desnaturantes, como as alterações no pH e a presença de detergentes ou a presença de solventes iónicos, pode alterar e podem funcionar como agentes desnaturantes, alterando a estrutura tridimensional da proteína. As pontes disulfeto, as ligações disulfeto, ligações covalentes, não são afetadas por estes agentes desnaturantes típicos. Para que a desnaturação completa de uma proteína apresente pontes disulfeto desnaturadas, ela deve ser tratada com um agente denominado agente redutor. Redutor porquê? Porque vai romper através de uma redução das pontes disulfeto. Um exemplo típico
é o beta-mercaptoetanol. Nesta segunda parte da aula, iremos então falar de um tipo específico de proteínas com função de catálise às enzimas. Iremos ver e estudar as bases da catálise realizada pelas enzimas, bem como os principais parâmetros cinéticos de uma reação catalisada por uma enzima e os fundamentos da inibição enzimática. Sem catálise, as reações químicas que ocorrem nos organismos vivos não poderiam ocorrer numa escala de tempo adequada e compatível com a vida. Assim, têm de ser catalisadas por enzimas. Quando falamos em catalisadas, estamos a referir a um catalisador, e um catalisador é algo que acelera a velocidade a que uma reação ocorre. A maioria das moléculas biológicas é muito estável nas condições internas das células, ou seja, com pH e temperaturas 37 graus e pH neutro e um ambiente aquoso. Além disso, muitos dos processos químicos corriqueiros envolvem a formação transitória de intermediários instáveis que são desfavoráveis e improváveis no ambiente celular. Assim, as enzimas, chamadas de catalisadores biológicos, podem acelerar a velocidade de uma reação por um fator de cerca de 10 elevado a 17. A atividade das enzimas pode ser ligada e desligada, controlando de forma bastante precisa as reações químicas que ocorrem dentro da célula, permitindo regular todo o metabolismo celular. As enzimas, proteínas mais notáveis e altamente especializadas, com um poder catalítico extraordinário, geralmente muito maior do que os catalisadores sintéticos ou inorgânicos. Para além disso, as enzimas têm um alto grau de especificidade para os seus respectivos substratos, acelerando as reações químicas e atuando em soluções aquosas sob condições suaves de temperatura e pH. Atuando numa sequência organizada, as enzimas catalisam cada uma das reações das centenas de etapas que degradam as moléculas de nutrientes e conservam e transformam a energia química e constroem as macromoléculas biológicas a partir de precursores elementares. Embora alguns RNAs possam apresentar atividade catalítica, que são chamados de ribozimas, a grande maioria das enzimas são proteínas. A atividade catalítica depende da integridade das suas conformações nativas. Se a enzima for degradada, ou se a proteína for desnaturada ou dissociada nas suas subunidades, a atividade catalítica é perdida. Se uma enzima for degradada até aos aminoácidos que a compõem, a atividade catalítica também é sempre destruída. Então, as estruturas primárias, secundárias e terciárias e quaternárias das enzimas são essenciais para a sua atividade catalítica. Algumas enzimas não necessitam de outros grupos químicos para além dos próprios resíduos de aminoácidos. No entanto, grande parte das enzimas necessitam de um componente químico adicional que é designado de cofator, que pode ser ou um íon inorgânico ou uma coenzima. E a coenzima é uma molécula orgânica ou metalo-orgânica complexa. As coenzimas podem atuar como carreadores transitórios dos grupos funcionais específicos. E coenzimas são maioritariamente algumas vitaminas, nomeadamente a biotina, vitamina B12, o folato e a tiamina. No entanto, estas coenzimas também podem ser nutrientes orgânicas cuja presença na dieta é necessária em pequenas quantidades. Algumas enzimas necessitam tanto de uma coenzima quanto de um ou mais íons metálicos para ter a sua atividade. Uma coenzima ou um íon metálico que se ligue muito firmemente ou mesmo covalentemente a uma enzima é denominado de grupo prostético. Uma enzima completa, cataliticamente ativa, junto com a sua coenzima ou íons metálicos, é designado por aloenzima. E a parte proteica de uma dessas enzimas é denominada apoenzima ou apoproteína. Finalmente, algumas enzimas, são modificadas covalentemente por fosforilação, glicosilação e outros processos que estão envolvidos na regulação da atividade enzimática. As enzimas são classificadas segundo as reações que catalisam, isto é, muitos recebem os seus nomes pela adição do sufixo -ase ao nome dos seus substratos ou uma palavra que descreve a sua atividade. Por exemplo, a DNA polimerase catalisa a polimerização dos nucleótidos para formar DNA. No entanto, uma mesma enzima pode ter 2 ou mais nomes, ou duas enzimas podem partilhar o mesmo nome. E devido a esta ambiguidade e também ao número cada vez maior
de enzimas que são descobertas, os bioquímicos, por meio de um acordo internacional, adotaram um sistema de nomenclatura e classificação de enzimas. Neste sistema, divide as enzimas em 6 classes: oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases e isomerases. Um número de classificação de 4 partes e um nome sistemático que classifica a reação catalisada são específicos, então, para cada enzima. Assim, por exemplo, o nome sistemático da enzima que catalisa a fosforilação da glicose é chamada de ADP-glicose-fosfotransferase, o que indica que ela catalisa a transferência de um grupo fosforribosil do ATP para a glicose. No entanto, o seu número, de acordo com a Comissão de Enzimas, o EC, ela é classificada como EC2711. E o que é que isto significa? O primeiro número, o 2, indica que é uma classe de transferases. O segundo número indica que ela pertence a uma subclasse, que é a fosfotransferase. O terceiro número, o 1, indica que ela é uma fosfotransferase em que o grupo hidroxila é o acetor deste grupo fosforribosil. E o quarto número indica que a glicose é o aceitador final do grupo fosforilo. Comumente, esta enzima também é designada de hexocinase. E é assim que nós iremos falar nela quando começarmos a falar na via glicolítica. Iremos falar, sim, em hexocinase e não em ATP-glicose-fosfotransferase. Uma enzima é geralmente altamente específica para a reação que ela catalisa. E essa especificidade está fundamentada na interação de uma parte específica da molécula de enzima com a molécula envolvida na reação catalisada, que é o substrato. A propriedade característica das reações catalisadas por enzimas é a reação ocorre confinada num bolsão da enzima denominado por sítio ativo. O contorno da superfície do sítio ativo é delimitado muitas vezes por resíduos de aminoácidos, com grupos nas cadeias laterais que ligam ao substrato e catalisam a sua transformação química. Frequentemente, o sítio ativo engloba o substrato, sequestrando-o completamente da solução. Neste caso, há a formação de um complexo enzima-substrato que é fundamental para a ação da catálise enzimática. A interação enzima-substrato pode ocorrer por ligações fracas entre o substrato e a enzima, formando então este complexo o complexo enzima-substrato. O composto resultante da atividade catalítica é então denominado produto e no final da reação enzimática as enzimas não são consumidas e permanecem inalteradas, podendo estar novamente disponíveis para reagir com outra molécula de substrato. Embora o total da molécula enzimática seja necessário para o papel catalítico, a ligação com o substrato dá-se apenas numa região pequena e bem definida, que é chamado o centro ativo da enzima ou o local ativo da enzima. Este centro ativo é formado por resíduos de aminoácidos trazidos à proximidade uns dos outros através do dobramento das cadeias polipeptídicas, através da sua estrutura terciária, e o centro ativo constitui uma cavidade muito definida em que o substrato encaixa perfeitamente, permitindo então à enzima reconhecer o seu substrato específico. Esta relação enzima-substrato, muitas vezes ela é chamada de modelo chave-fechadura, mas não podemos entender isto como um modelo rígido. Muitas das vezes o que acontece é que há uma modulação da enzima para receber este substrato, ou seja, embora haja uma especificidade da enzima pelo substrato, nem toda a complexidade desta relação entre eles ocorre durante a catálise. Ou seja, muitas das vezes há uma mudança estrutural na enzima que permite que haja uma catálise enzimática. Um dos conceitos mais importantes em cinética enzimática é que as enzimas alteram a velocidade da reação e não o equilíbrio da reação. O equilíbrio entre a formação do produto a partir do substrato reflete a diferença entre as energias livres dos substratos ou dos reagentes em relação aos produtos. Se a energia livre do estado fundamental do produto é menor do que a energia livre do substrato, então a variação da energia livre
para a reação é negativa e o equilíbrio fornece a formação do P, do produto. Um equilíbrio favorável não significa que a conversão do substrato em produto ocorra a uma velocidade detetável. A velocidade da reação depende então de um parâmetro totalmente diferente. Há uma barreira energética entre o substrato e o produto, como nós já vimos. E essa energia necessária para alinhar os grupos reagentes para a formação de cargas estáveis transitórias, arranjos de ligação e ainda outras transformações necessárias para que ocorra essa direção é então chamada de barreira energética e é a energia de ativação. Assim, para que a reação ocorra, as moléculas devem suplantar e ultrapassar esta barreira e atingir um nível alto de energia, um nível mais alto de energia. O topo da curva de energia é o ponto a partir do qual há um decaimento da quantidade de substrato e para a formação do produto, em que há a mesma probabilidade de haver a degradação do substrato e a formação do produto. Isto é denominado de estado de transição, que é a forma química com alguma estabilidade significativa. O estado de transição é então um momento molecular transitório em que os eventos como a quebra da ligação, a formação de ligação ou o desenvolvimento de cargas ocorrem com a mesma probabilidade de seguirem tanto para formar novamente o substrato como para formar novamente o produto, ou seja, é o equilíbrio da reação. A velocidade da reação reflete essa energia de ativação. Ou seja, uma energia de ativação maior corresponde a uma reação mais lenta. Aqui nós temos que, se esta linha fosse mais baixa, a reação era mais rápida. Se esta linha fosse superior, esta reação era ainda mais lenta. A velocidade da reação pode aumentar pela elevação da temperatura e a pressão, o que aumenta o número de moléculas, com uma maior colisão entre elas, aumentando a energia suficiente para ultrapassar esta barreira energética. No entanto, em situações fisiológicas, nós não nos podemos esquecer que as nossas células trabalham todas a 37 graus e não podemos alterar a energia. Assim, alternativamente ao aumento da temperatura, a energia de ativação pode ser diminuída pela adição de um catalisador, neste caso, em situações fisiológicas, por enzimas. O que elas vão fazer é vão aumentar a velocidade da reação porque diminuem a energia de ativação, como nós vemos aqui neste gráfico. Então, a preto, a energia de ativação é muito alta e a reação é muito lenta. Se nós adicionarmos uma enzima, o que a enzima faz é diminuir esta energia de ativação, tornando que a reação ocorra muito mais rapidamente. As reações podem ter várias etapas, incluindo a formação e o consumo de espécies químicas transitórias, denominadas de intermediários da reação. Qualquer espécie na rota da reação que tenha uma vida química finita é um intermediário da reação. Quando a reação substrato induz o produto é catalisada por uma enzima, existe a formação de complexos enzima-substrato e enzima-produto, os quais são considerados intermediários, mesmo que o substrato e o produto sejam espécies químicas estáveis. Os complexos enzima-substrato e enzima-produto ocupam lugares no diagrama das coordenadas da reação, como nós podemos ver aqui. Há a formação da espécie intermediária enzima-substrato e enzima-produto. A interconversão entre estes dois intermediários da reação ocorre em sequência e constitui mais uma etapa da reação. Quando uma reação tem várias etapas, a velocidade final é determinada pela etapa com maior energia de transição ou pela etapa mais lenta do processo. Ou seja, esta é a etapa limitante da velocidade de uma reação. Em um caso simples, por exemplo, a etapa limitante da velocidade é o ponto de maior energia no diagrama de interconversão de substrato em produto.
A estrutura e a forma do centro ativo são uma decorrência da estrutura tridimensional da enzima e podem ser afetadas por quaisquer agentes capazes de provocar mudanças conformacionais na proteína. Isto torna a atividade enzimática dependente das características do meio, nomeadamente do pH e da temperatura. A maioria das enzimas apresenta um valor de pH para o qual a atividade é máxima. A velocidade da reação diminui à medida que o pH se afasta desse valor ótimo. E o pH ótimo depende do número e do tipo de grupos ionizáveis de uma enzima apresenta e da sequência em que eles estão organizados, ou seja, depende da estrutura primária da enzima. Por outro lado, quando o substrato também contém grupos ionizáveis, as variações do pH também podem afetar as suas cargas e, consequentemente, afetar a catálise enzimática. Assim, a atividade enzimática é afetada pelo pH devido aos grupos ionizáveis que podem existir no centro ativo, mas também devido aos grupos ionizáveis que o substrato possa ter. Por exemplo, a pepsina é uma enzima que o seu pH ótimo de atuação é pH 2. Enquanto que a glicose 6-fosfatase, que é uma enzima citosólica, o seu pH ótimo de atuação é entre pH 7 e 8, ou seja, o pH básico, o pH neutro. Sempre que nós falamos em catálise enzimática dependendo do pH, não nos podemos esquecer que o pH também, alterações muito grandes no pH, ou pH muito ácido ou pH muito básico, também podem levar à desnaturação proteica. E com desnaturação proteica, a catálise enzimática é perdida. A eficiência da catálise também depende da sua temperatura. Não nos podemos esquecer que a temperatura também pode induzir desnaturação proteica. Assim, a reação enzimática é favorecida pela elevação da temperatura. No entanto, para a maioria das proteínas em situações fisiológicas, a sua atividade é a cerca de 37 graus, porque é a temperatura ótima fisiológica, e acima de cerca de 55 graus, a maioria das proteínas globulares são desnaturadas. Claro que em algumas bactérias termófilas, que são resistentes às temperaturas, e essas bactérias possuem proteínas cuja sua atividade ótima é a temperaturas muito superiores. Da mesma maneira que existem outros animais e outras bactérias que vivem em situações em temperaturas mais baixas, e aí a temperatura das enzimas, a temperatura ótima enzimática é temperaturas mais baixas. A cinética enzimática pode ser medida através ou da velocidade de desaparecimento do substrato ou através da velocidade de aparecimento do produto. A definição de unidade internacional, ou definição de UI, de atividade de uma enzima é a quantidade de enzima que é capaz de converter 1 micromol de substrato em produto em um intervalo de 1 minuto, sob condições de pH e temperatura definidas. O equivalente de unidade internacional, SI, de atividade enzimática, ou seja, o K de catálise, é definido como a quantidade de enzima que catalisa a conversão de 1 mol de substrato em produto em 1 segundo. A dosagem de enzimas é sempre feita através da medida da sua atividade, que é avaliada pela velocidade da reação que a enzima catalisa. Dada a especificidade das enzimas, esta medida é possível mesmo na presença de outras proteínas. Assim, para efetuar dosagens, uma amostra da solução contendo a enzima é incubada com concentrações altas de substrato para garantir a velocidade máxima e impedir que pequenas variações na concentração de substrato possam afetar as medidas. A primeira fase da reação é a formação do complexo enzima-substrato, que ocorre a uma velocidade muito maior do que a segunda, que é a formação do complexo enzima-produto. Neste caso, a constante 1, que é a constante de equilíbrio para a formação do complexo enzima-substrato, é a constante de velocidade do complexo. E o K3 é a constante de velocidade, a constante de formação do produto, em que o complexo enzima-substrato vai dar origem à enzima e ao produto. A velocidade
da reação global é, portanto, V3, que é a constante 3 a multiplicar pela concentração de enzima substrato. Isto porquê? Porque não nos podemos esquecer que a velocidade limitante do processo é a etapa que ocorre a uma velocidade mais baixa, que é a formação do produto. Nas reações enzimáticas, a concentração de substrato é sempre muito superior à da enzima. Um fator-chave que afeta a velocidade das reações catalisadas por enzimas é a concentração de substrato. E com base nisto, Michaelis e Menten propuseram um modelo geral para a ação enzimática. O modelo proposto por Michaelis e Menten, além de prever a formação de um complexo enzima-substrato, ele também permite estabelecer a base dinâmica da reação catalisada por uma enzima. Esta dinâmica envolve alguns parâmetros importantes nos quais o definem como cinética enzimática. E o que este modelo, resumindo o que este modelo propõe, é que aumentando a concentração de substrato, reparem aqui, a velocidade máxima da catálise enzimática é aumentada. Para a mesma concentração de enzima, mas com aumento muito grande da concentração de substrato, eu vou ter um aumento da velocidade enzimática. Então, nas reações enzimáticas, embora a concentração de substrato seja muito superior à enzima, sempre que nós aumentarmos a concentração de substrato, nós vamos aumentar a velocidade da reação. Assim, quando medimos a velocidade de uma reação enzimática na presença de condições variáveis crescentes de substrato, como nós vemos aqui, à medida que nós vamos aumentando a concentração de substrato, a velocidade da reação aumenta e é dependente da quantidade de formação de substrato. A concentração de substrato influi na velocidade das reações catalisadas por enzimas. Entretanto, o estudo dos efeitos da concentração de substrato é complicado, uma vez que a concentração de substrato pode-se modificar durante o curso da reação in vitro. Porquê? Porque à medida que o substrato é convertido em produto, a concentração inicial de substrato vai diminuindo. Assim, uma abordagem que simplifica os experimentos da cinética enzimática é medir a velocidade inicial, V0. Em uma reação típica, a enzima pode estar presente em quantidades nanomolares e a quantidade de enzima, aqui a azul, é estável ao longo do tempo, porque mesmo que ela esteja ativa, ela não é consumida ao longo do tempo e mantém-se estável. Enquanto a concentração de substrato pode estar em uma ordem de magnitude 5 ou 6 vezes maior. Reparem que no início a concentração de substrato é muito alta. Só que à medida que a reação acontece, vai haver uma diminuição da concentração de substrato e vai haver um aumento na concentração do produto. Porquê? Porque o substrato está a ser convertido em produto. E ao mesmo tempo vai haver a formação quase que estável de um complexo enzima-substrato. Assim, se apenas o início da reação for monitorado, normalmente os primeiros 60 segundos ou menos, a concentração de substrato pode estar limitada a alguns pontos percentuais e a concentração de substrato pode ser considerada constante. Assim, o V0 pode ser explorado, que é a velocidade inicial, pode ser explorado em função da concentração de substrato, que é ajustada então pelo pesquisador. O efeito da variação de substrato sobre a velocidade inicial da enzima, quando a concentração da enzima é mantida constante, está então mostrada nesta figura. Pode ser aqui este declive inicial. Se a quantidade de substrato for muito grande, a concentração da enzima será praticamente nula, encontrando-se toda a enzima sob a forma de enzima-substrato. Nestas condições, vai haver uma maior concentração possível de enzima-substrato e a reação vai ser processada numa velocidade muito maior. Esta concentração de substrato é dita de saturante e, a partir dela, novos aumentos da concentração de substrato não terão efeito, uma vez que toda a enzima vai estar ocupada. Então, significa que a velocidade de reação atingiu o seu valor máximo, ou seja, atingiu a velocidade máxima.
Assim, podemos construir um gráfico que nos permita melhor visualizar a relação a partir da curva hiperbólica obtida. Em concentrações relativamente baixas de substrato, isto é um gráfico de velocidade inicial sobre a concentração de substrato. Em concentrações baixas de substrato, a velocidade inicial, ou seja, o V0, aumenta quase que linearmente em relação ao aumento da concentração de substrato. Em altas concentrações de substrato, a velocidade aumenta, mas aumenta em pequenas quantidades em resposta ao aumento da concentração de substrato. Assim, é atingido um ponto no qual o aumento da concentração de substrato leva a um aumento insignificativamente pequeno da velocidade enzimática. Esta região de V0, de velocidade inicial, que é um platô, está próxima à velocidade máxima da enzima. Porquê? Porque todas as enzimas estão ocupadas com substrato. E não é por nós adicionarmos mais substrato que as enzimas vão conseguir atuar mais rapidamente. O complexo enzima-substrato é então a chave para entender este comportamento catalítico e foi por isso o ponto inicial sobre a discussão de catálise. Em determinado instante de uma reação catalisada por enzimas, a enzima existem duas formas possíveis. A forma livre, que não está ligada ao substrato, ou a forma não combinada, e a forma combinada, que é a enzima combinada ao substrato, que é o complexo ES. Assim, em baixa concentração de substrato, a maior parte da enzima está na sua forma não combinada, ou seja, está na forma livre. A velocidade é proporcional à concentração de substrato porque o equilíbrio da reação é deslocado para a direita para a formação do complexo enzima-substrato à medida que a concentração do substrato aumenta. A velocidade inicial máxima de uma reação catalisada ocorre quando toda a enzima está presente na forma de enzima-substrato e a concentração de enzima livre é completamente desprezível. Dizemos que nesta situação a enzima está saturada com o substrato e então um incremento na concentração de substrato não vai produzir efeito na velocidade da reação enzimática. Após o rompimento do complexo enzima-substrato, fornecendo o produto, a enzima fica novamente livre para catalisar a reação de mais uma molécula de substrato. E nestas condições saturantes segue fazendo isso rapidamente. O efeito da saturação, aqui, é então uma característica que diferencia a catálise enzimática, sendo responsável pelo platô observado. Assim, na parte inferior da curva, ou seja, na presença de concentrações baixas de substrato, nós temos uma reação de primeira ordem, implicando que a velocidade enzimática depende da concentração de substrato. No entanto, na parte superior da curva, a presença de concentrações altas de substrato, não há modificação da velocidade enzimática e a reação passa a ser de ordem zero, ou seja, a velocidade é independente da concentração de substrato e a reação está na sua velocidade máxima. Os sítios ativos de todas as enzimas estão saturados. A partir desta relação, então, o modelo de Michaelis-Menten permite que uma outra constante possa ser estabelecida, que é o Km, a constante de Michaelis-Menten. Esta equação descreve então o comportamento cinético da maioria das enzimas, sendo que todas as enzimas que exibem uma dependência hiperbólica da velocidade sobre a concentração de substrato são consideradas como seguindo a cinética de Michaelis-Menten. E a regra prática é de que a constante de Michaelis-Menten é igual à concentração de substrato, quando a velocidade máxima é metade, quando a velocidade inicial é metade da velocidade máxima. E é válida para todas estas enzimas que seguem este perfil. Ela representa então a concentração de substrato na qual ocorre com metade da sua velocidade máxima. A constante é chamada de Michaelis-Menten, Km, e em outras palavras, a velocidade da reação é igual a metade do seu valor máximo. A concentração de substrato é igual à constante de Michaelis-Menten.
E esta é a base de determinação gráfica para o valor de KPM. A equação de Michaelis-Menten, que é que traduz esta curva hiperbólica, diz então que a velocidade inicial é igual à velocidade máxima vezes a concentração do substrato, a dividir pela esta constante Michaelis-Menten mais a concentração do substrato. Assim, a constante Km pode ser considerada como o inverso da medida de afinidade entre a enzima e o seu substrato. Ou seja, quanto menor for o Km, maior é a afinidade da enzima pelo substrato. Assim, podemos utilizar o valor de Km para comparar enzimas relativamente à sua afinidade por um determinado substrato. A partir da curva que descreve a velocidade de uma reação enzimática, é muito difícil estimar a velocidade máxima, porque o valor nunca é atingido, como em qualquer concentração finita de substrato, como nós podemos ver aqui. Há uma tendência para atingir a velocidade máxima, mas esta nunca é atingida. Isto dificulta a determinação do Km da enzima. Assim, comparativamente, é mais fácil trabalhar com uma linha reta do que com uma curva. E assim foi definido uma transformação desta curva hiperbólica para uma equação em linha reta, tornando-se a recíproca dos dois lados da mesma. E esta equação passa a ser uma equação do tipo y igual a ax mais b. E esta transformação foi formulada por Lineweaver-Burke, é obtida fazendo a inversão, fazendo o inverso de toda a equação da constante da fórmula de Michaelis-Menten. Então, o inverso vai ser 1 a dividir por V0, o denominador troca com o numerador e chegamos a esta equação, que é 1 sobre a velocidade máxima, que é o y, é igual ao Km vezes o V máximo, que é o A, que é o declive da reta, o X, que é o inverso da concentração do substrato, e o B, que é o inverso da velocidade máxima. Aqui é apenas a descrição gráfica de como chegamos como chegamos à transformação de uma equação na outra. E a equação, e este gráfico, então, passa a ser definido como uma reta, em que a ordenada y corresponde ao inverso da velocidade, ou seja, a 1 sobre a velocidade máxima, enquanto que o inverso de 1 sobre o substrato toma o lugar do x, e a inclinação da reta, é o Km dividido pela velocidade máxima. E a interseção, que é o B, é o 1 sobre o V máximo. Esta representação gráfica foi então descrita pelo Lineweaver-Burke e é então designada por gráfico de duplo recíproco ou gráfico de Lineweaver-Burke. Para estudar a eficiência da catálise enzimática, define-se então a constante catalítica, o K de catálise. A constante catalítica que mede para uma dada concentração de enzima a eficiência máxima obtida nas condições de velocidade máxima, quando todas as enzimas estão complexadas com o substrato. Nestas condições, portanto, a velocidade máxima é igual ao produto da constante 3, que é a constante de dissociação de formação do produto a partir da enzima substrato, ou seja, o K de catálise é igual à constante K3. O K de catálise, então, equivale ao número máximo de moléculas de substrato que um centro ativo converte em produto por segundo, e o valor de K de catálise indica a rapidez com que a enzima pode operar quando todos os centros ativos estão ocupados, ou seja, evidencia com que eficiência o complexo enzima-substrato origina o produto. A razão entre a
constante catálise e o Km, ou seja, a constante Michaelis-Menten, relaciona a eficiência catalítica da enzima com a sua afinidade pelo substrato. A melhor maneira de comparar as eficiências catalíticas de enzimas diferentes, ou o número de vezes que diferentes substratos são catalisados por enzima, é comparar a relação entre o entre a razão K de catálise, Km, pelas duas subunidades. Aqui. Um valor mais baixo nesta razão, a enzima tem pouca afinidade para o substrato ou baixa eficiência para gerar o produto. Um valor alto da razão, a enzima tem uma alta eficiência e uma alta afinidade. Por exemplo, a superóxido dismutase tem um valor muito baixo, então tem baixa afinidade pelo substrato e tem baixa eficiência. No entanto, a pepsina, que tem uma razão K de catálise alta, tem uma alta eficiência e uma alta afinidade para com o substrato. Muitas enzimas catalisam reações contendo 2 ou mais substratos. E para essas enzimas, ao traçarmos o gráfico da velocidade vezes a concentração de substrato, podemos observar uma curva sigmoidal em vez de uma curva hiperbólica. Aqui, curva hiperbólica e uma curva sigmoidal. Assim, tecnicamente, o termo constante Michaelis-Menten, ou seja, o Km, é apropriado apenas para as enzimas que apresentam uma curva hiperbólica de velocidade em relação à concentração do substrato. Nas enzimas que apresentam um comportamento distinto das enzimas que obedecem à cinética de Michaelis-Menten, o valor de Km é substituído por 0,5, K de 0,5. Estas são chamadas então de enzimas alostéricas e o que acontece é que elas têm efeitos cooperativos em função de mudanças subtis na sua estrutura quaternária. À medida que um substrato se liga, vai favorecer a ligação de outro substrato, que favorece a catálise enzimática e que favorece a geração do produto. Então, estas enzimas alostéricas possuem mais de um sítio ativo de outras moléculas que se podem ligar, que é o chamado sítio alostérico. As enzimas alostéricas apresentam então 2 conformações, uma ativa e outra inativa. E a ligação do substrato com inibidores ou ativadores muda a estrutura quaternária de proteínas alostéricas e essas mudanças na conformação são refletidas no comportamento e atividade da enzima. Uma molécula que modifica a estrutura quaternária e assim o comportamento da proteína alostérica ao se ligar a ela é chamado de efetor alostérico. O termo efetor pode ser aplicado tanto a substratos como a inibidores e ativadores. No geral, eles podem ser classificados como efetores positivos ou efetores negativos, mudando o deslocamento da curva para a esquerda ou para a direita. Esse efeito pode ser então acompanhado pela mudança na curva de atividade da enzima. E existem vários compostos que podem modular a atividade das enzimas, ligando-as ou desligando-as, e estas moléculas, como possuem mais de um sítio ativo ou mais de um local alostérico, estes efetores podem ter efeitos homotrópicos ou efeitos heterotrópicos. Nos efeitos homotrópicos, interações alostéricas ocorrem quando diversas moléculas idênticas são ligadas a uma proteína. E os efeitos heterotrópicos acontecem quando interações alostéricas ocorrem com substâncias diferentes, como por exemplo um inibidor e o substrato. Na verdade, uma forma mais comum de controle de uma via metabólica envolve o controle de uma enzima alostérica e é chamado de retroinibição ou feedback negativo. Neste caso, o produto final, aqui amarelo, o produto final de uma sequência de reações metabólicas vai inibir alostericamente a primeira enzima da via. Esta via torna-se novamente ativa quando a concentração deste produto voltar a diminuir. Neste ponto, então, a enzima fica novamente ativa.
Muitos exemplos deste tipo de mecanismos são conhecidos e operam na célula, o que possibilita o controle sensível do metabolismo celular, representado por uma vasta maioria de reações enzimáticas. E nós, quando formos estudar a via glicolítica daqui a 3 aulas, iremos então estudar que algumas enzimas têm este mecanismo de controle de retroinibição ou de feedback negativo. Qualquer alteração na estrutura tridimensional de uma proteína ou de uma enzima e, consequentemente, do seu sítio ativo, vai afetar a atividade catalítica. Em outras palavras, a atividade de uma enzima pode ser inibida. Existem diversas substâncias que podem inibir a atividade catalítica de enzimas de várias formas. Por exemplo, muitos fármacos, toxinas, pesticidas e herbicidas são inibidores de enzimas. Para além de entender como é que estes compostos atuam, o estudo do efeito inibitório também permite entender a base molecular de um processo catalítico e conhecer a estrutura ativa de uma dada, conhecer a estrutura do sítio ativo de uma dada enzima. O conhecimento quer do sítio ativo, quer da enzima, quer dos respectivos inibidores, vai ter implicações farmacológicas importantes. A inibição enzimática pode ser, então, a inibição reversível ou irreversível. E dentro da reversível nós temos a inibição competitiva e a não competitiva. Um tipo de inibição reversível envolve a ação de inibidores que apresentam uma semelhança estrutural com o substrato. E isto faz com que o inibidor, denominado inibidor competitivo, compita com o substrato pelo sítio ativo. Quando se liga ao sítio ativo da enzima, o inibidor competitivo impede a ligação do substrato e, naturalmente, a catálise enzimática não ocorre. Por outras palavras, existe uma competição entre o substrato e o inibidor pelo sítio ativo, podendo ou não haver a formação do complexo enzima-substrato. O resultado desta competição depende da concentração relativa do substrato e do inibidor. Assim, para minimizarmos o efeito do inibidor, podemos aumentar a concentração de substrato, ajudando a que seja o substrato a ligar-se ao sítio ativo da enzima e removendo o inibidor da enzima. Assim, em altas concentrações de substrato, a reação pode ainda ocorrer e alcançar a velocidade máxima. Este efeito pode ser avaliado estudando-se a velocidade da reação na presença de diferentes concentrações de substrato e inibidores. A análise dos parâmetros cinéticos fornece uma ferramenta para a avaliação do efeito inibidor competitivo e o que nós podemos ver é que, normalmente, na presença de inibidores, o valor de Km, aqui, é alterado e muitas vezes aumenta. Ou seja, a velocidade máxima não é alterado, mas o valor do Km, ou seja, da constante Michaelis, vai aumentando à medida que aumentamos a concentração do inibidor. O segundo tipo de inibição reversível é denominada de inibição não competitiva. Neste caso, o inibidor liga-se à enzima em uma região da molécula que é distinta do sítio ativo. E essa ligação ou impede que o substrato tenha acesso ao sítio ativo ou altera a conformação de enzima e, consequentemente, muda também a conformação do sítio ativo, impedindo a formação do complexo enzima-substrato. Os inibidores não competitivos não apresentam semelhança estrutural com o substrato e não se estabelece uma relação de competição. Tanto o inibidor como o substrato podem se ligar ao complexo enzima-substrato, quando o substrato pode potencialmente se ligar ao complexo enzima-inibidor. O que vai acontecer é que não vai haver catálise enzimática. Neste caso, a adição de mais substrato, ou seja, aumentando a concentração de substrato à reação, não vai reverter a inibição e o efeito inibidor permanece. Novamente, analisando a cinética enzimática, o que nós podemos ver é que a velocidade máxima diminui, ou seja, à medida que temos diferentes inibidores ou aumenta a concentração de inibidor, a velocidade máxima da reação diminui. O que não vai diminuir é a constante Michaelis-Menten, ou seja, o Km. Ou seja, no caso da inibição não competitiva, o Km não varia, mas varia a velocidade máxima.
Muitos inibidores podem ainda se ligar covalentemente à cadeia lateral de um resíduo de aminoácido essencial ao sítio ativo da enzima. Neste caso, ocorre uma ligação covalente entre o inibidor e o sítio ativo da enzima, causando uma inibição irreversível. E neste caso, a conformação da enzima é afetada de uma forma permanente. Por exemplo, a aspirina é um inibidor irreversível da ciclooxigenase. A atividade de algumas enzimas também pode ser regulada através de modificações covalentes. E a modificação covalente da enzima pode resultar na ativação ou na inibição da sua atividade. Um tipo de modificação covalente importante envolve a adição ou a remoção de grupos fosfato, ou seja, as proteínas podem ser fosforiladas ou desfosforiladas para ser ativas ou inativas. A fosforilação depende então de outras enzimas que transferem grupos fosfatos, que são as proteínas quinase, enquanto a remoção destes grupos fosfatos são removidos por umas enzimas chamadas de fosfatases.